Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Aqui a gente nem respira, né? A gente vai não mover a outro. É muito bom. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, você pode dizer amém? Nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que fala da força, da doutrina do arrebatamento. É uma das grandes doutrinas bíblicas e também escatológica a respeito do maior evento que a igreja sentirá, que o povo de Deus receberá essa dádiva dos céus. O apóstolo Paulo, não quero entrar na questão histórica, mas ele está tratando aqui da fé dos irmãos em Tessalônica, para que eles não perdessem a fé em relação ao tempo em que Cristo voltaria. E Paulo desenvolve o mesmo que acontece lá em 1 Coríntios capítulo 15, a respeito da ressurreição dos mortos. Paulo fala a respeito desse poder de Deus gerenciar as almas salvas, de Deus, então, colher as almas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando uma das mais convictas ações e acontecimentos que essa terra experimentará na vida da igreja. A igreja, ela será retirada dessa terra. Nós pensamos dessa forma, somos pré-tribulacionistas. Nós não somos mesotribulacionistas, nem pós-tribulacionistas. Nós somos pré-tribulacionistas. Cremos que Jesus voltará uma forma de eminência inesperada. Momento em que esse poder de Deus vai sacar a sua igreja, como fez com Noé, tirando do meio de uma sociedade corrompida, de um povo completamente blasfemo, de um povo que estava longe de Deus. Assim acontecerá. Nós não sabemos o dia, nem o mês, nem o ano. Por isso que é a imanência. A imanência diz um momento inesperado. Uma coisa que só vem de Deus. É Ele que tem esse poder intrínseco. E acontecerá. Nós não estamos aqui para ver o anti-Messias, o anticristo. Nós estamos aqui para ver Jesus, amém? Por isso que eu não sou mesotribulacionista, nem pós-tribulacionista, porque eles vão passar pela grande tribulação. A nossa corrente teológica foge completamente pela visão bíblica, que nós não passaremos por essa grande tribulação. O Senhor Jesus, antes que o céu se escureça, antes que os selos se abram e caia sobre a terra, Deus vai retirar
a sua igreja. E o apóstolo Paulo está confortando isso aos irmãos em Tessalônica, para que eles pudessem permanecer firmes, porque será um momento inesperado. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, versículo 14, assim também aos que Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Paulo fala a respeito do momento em que aqueles que dormem, o dormir aí, não é uma questão de dormir a alma, mas o corpo. Porque quem descansa é o corpo, quem dorme é o corpo. A alma foi criada por Deus. A primeira alma foi criada pelo Criador. E Adão foi o protótipo real das várias milhões de unidades que seriam uma série desse modelo. Então, Adão, ele é um modelo ideal de toda a criação. Por isso que a Bíblia diz que Adão é o tronco da humanidade. Porque ele é o modelo de toda a raça humana. E aqui nós podemos ver que a alma recebeu a imanência de Deus, uma parte do Criador. Por isso que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus soprou no homem quando ele estava formado, mas não tinha vida. Então, no original diz, e o homem tornou-se um ser vivente. Um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem então recebeu a alma, a capacidade cognitiva, a capacidade afetiva, volutiva, de decidir, de amar, de querer. E a capacidade de inteligência. Deus deu ao homem, mas nós sabemos que o homem foi danificado. Por isso que a definição de pecado é o estado mal da personalidade, o errar o alvo, o estado mal da vida humana, o estado mal da alma. O apóstolo Paulo está falando que em Cristo, aqueles que morreram estão aguardando esse momento. Esse momento acontecerá, onde Deus vai fazer a grande colheita. A grande colheita ante o momento que vai acontecer a tribulação. Então, é um momento pré-tribulacional. É claro que no milênio é outra coisa. É uma das ações que nós vamos ter aqui na igreja, que você poderia participar do nosso simpósio sobre escatologia bíblica, né? O que vai acontecer no milênio? Quem estará no milênio? Haverá conversão no milênio? Haverá reprodução humana no milênio? Tudo isso nós vamos estudar aqui. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de um acontecimento pré-tribulacionista. A igreja sendo arrebatada. Mas existe uma ordem. Essa ordem aqui não difere em nada em tempo. Essa é uma questão de ordem. Paulo diz que não precederá aqueles que já estão no Senhor. Aqueles que já morreram no Senhor. Por isso que há esperança. Como Paulo estava dando esperança aos tessalonicenses. À igreja de Tessalônica. Para que eles não perdessem a esperança. Porque nós estamos aguardando o Senhor. E como nós estamos nessa iminência, a qualquer momento, a qualquer hora pode acontecer. Após esse culto, no meio desse culto, o Senhor pode voltar para buscar a sua igreja, amém? Você pode aplaudir o Senhor a qualquer instante. Essa é a ênfase dessa doutrina. A igreja não pode estar desapercebida. Nós não podemos brincar com o pecado.
Não podemos estar achando que isso vai demorar. Não sabemos. O apóstolo Paulo está agora levando ao conhecimento dos irmãos, dizendo, versículo 15, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E aqui nós sabemos que haverá um momento de recebermos, sejam bem-vindos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos. Aí vai ser a entrega do galardão. Mas eu quero falar para você que nós devemos estar preparados. E é importante falar da sua vida, da nossa vida. Há várias linhas teóricas sobre a alma. Há muitos pensamentos a respeito da alma. Tem o pensamento do criacionismo, que a alma ela é criada na hora da fecundação. Deus dá a alma. Eu não penso a respeito dessa teoria. E nem tampouco do pensamento da alma pré-existente, o presistencialismo. Significa que a alma, elas já estão prontas. Estão num reservatório de Deus. E quando há um momento da fecundação, elas são unidas, né? O momento da fecundação e a entrega da alma no momento da fecundação. Nós cremos no traducionismo. É uma teoria cristã que afirma que a alma ela é transmitida pelos pais aos filhos. Por isso os filhos têm características, têm um viés dos pais, esse 50% do pai, 50% da mãe, e as características similares de alguém de gerações, porque é durante a geração natural que a alma ela é formada. E nós cremos dessa forma que nós somos herança de nossos pais, pelo modelo de Adão. Como Adão recebeu a alma, e Eva também, e esse modelo agora, ele é transmitido às gerações. Então, é o traducionismo, a doutrina em que os pais é que transmitem a alma para os filhos. E a coisa mais importante disso tudo é que essa alma vai prestar contas a Deus. A alma, ela não vai ser aniquilada. A alma não morre. A alma vive eternamente. E essa é uma grande realidade. E que Paulo está falando a respeito justamente desse arrebatamento, desse encontro com o Senhor, porque existem dois tipos de morte que a pessoa pode experimentar: a morte física e morte eterna, além da morte espiritual. Mas também tem dois tipos de nascimento: o nascimento natural e o nascimento para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
aquele que o próprio Senhor Jesus Cristo falou em João 11, 25. Ainda que esteja morto, viverá. Porque nós já ultrapassamos dessa linha de uma visão horizontal de morte. Nós passamos para a linha vertical. Estamos com Cristo. Nada do que interfira na vida humana aqui vai impedir aquilo que está reservado para nós em Cristo Jesus. Por isso a cruz simboliza a nossa ligação. Sim, em comunhão estamos horizontalmente uns com os outros. E vida com Deus estamos verticalmente, através do Espírito Santo. E nada poderá nos impedir desse momento maravilhoso. Guarde a sua vida, guarde a sua alma, o que você tem, para quem será. É muito sério falarmos de vida eterna. O apóstolo Paulo está tratando aqui justamente da vida eterna. Eu gostaria muito que você pudesse pensar na sua vida. Eu sei que o nosso tempo está muito apertado, mas eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Você que sente no coração, você que sente na sua alma, pastor, eu quero receber essa oração, eu quero receber essa unção, eu tenho algo e preciso resolver, eu quero colocar na mão de Deus, seja a família, seja a sua vida espiritual, seja o que for, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, vamos estar orando, nós temos ainda alguns minutos para orar por essa causa. Talvez alguém precise da tua oração e você vai representar a sua família, você vai representar alguém aqui neste altar. É um modo simbólico, que Deus conhece, e Deus sabe o quanto essa pessoa, ou quem sabe você mesmo precisa. São mudanças. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, a minha alma está nas tuas mãos. A minha vida é do Senhor. E se você que se sente no desejo de fazer parte dessa igreja, pastor, eu quero fazer parte dessa igreja, também pode vir neste altar. Nós vamos estar orando por você, porque o Senhor dessa igreja aqui é o Espírito Santo. É Ele que cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar por sua vida. Pode chegar aqui. Eu quero pedir aos pastores que possa dar unção à vida desses irmãos que estão aqui nesse altar. Em nome de Jesus Cristo. Convidar aqui a pastora Silvia para estar fazendo essa oração por essa causa. Traga a sua causa no altar de Deus. A minha já está aqui no altar de Deus. Porque todos nós precisamos do socorro do Espírito Santo. Se você quiser trazer a sua causa no altar do Senhor, pode vir aqui, em nome de Jesus. Pastora Silvia, interceda por essas causas, por essas vidas. Senhor, mediante esse ato, Senhor, de movimentação de fé, os seus filhos vêm ao teu altar, Senhor, porque cremos que o Senhor é o Deus dessa casa. Portanto, o Senhor está nesse lugar, colhendo cada oração. Contempla, Pai, o desejo íntimo do coração de cada irmão, de cada irmã que se movimentou até o altar, porque eles creem, Senhor. Eles creem que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, capaz de manifestar, Senhor, em nome de Jesus, o milagre que eles precisam essa noite. Senhor, dá força. Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Porque é o poder de Deus que vai se aperfeiçoar na fraqueza do homem. Portanto, ó Pai, sustenta. Restaura
os lares, restaura os corações, anima quem precisa de ânimo Senhor. essa noite. Senhor, restaura a vida espiritual. Senhor, área financeira, área da saúde, área familiar. Aleluia. Senhor, não é impossível, porque a tua palavra nos garante que tu, ó Senhor, és o Deus do impossível. E nós clamamos a ti, nós falamos contigo essa noite, Senhor. Entra com providência nas casas, nos lares, nas causas dos nossos irmãos, Senhor. Toma a vida deles, Senhor, que eles sintam a tua presença, revestindo eles de fortaleza, de intrepidez, de ousadia. Vocês são templos do Espírito Santo. Se levante com autoridade sobre toda a situação que se levantar contra vocês. Aleluia. E nós já declaramos falidos os planos do maligno contra a vida de vocês, contra a família de vocês. Oh, aleluia. E nós, como igreja, abençoamos vocês, levantamos as nossas mãos para vocês e declaramos a vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória da igreja pelo sangue de Jesus. Sejam abençoados, revestidos, renovados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis retornar aos vossos assentos. Aleluia. É muito importante nós estarmos deixando as nossas causas no altar. Vou pedir aos pastores que fiquem aqui mesmo. Nós estaremos ceando em nome de Jesus. Nós temos aqui no serviço de hoje quem vai servir. Pastor Júlio, por favor, venha para cá. O senhor quer descansar? Não tem descanso não, descansa na eternidade. Vem para cá, pastor. Pastor Júlio está cansado, coisa, correria danada. Quem está no serviço aqui da mesa e os outros pastores, por favor, subam aqui. Nosso primeiro domingo, nós fazemos questão de estarmos aqui no altar. Aleluia. Nós sabemos o quanto é importante o ministério da igreja. E a Santa Ceia, Paulinho puder colocar aí, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E nós estamos aqui cumprindo. A Santa Ceia não é consubstanciação, nem transubstanciação, é em memória. O pão se torna corpo de Cristo, nem Cristo está aqui do lado, mas nós estamos aqui trazendo à nossa mente o sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição para a edificação da igreja. E nós queremos orar, irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Nos abençoe. E eu gostaria que você ficasse de pé para receber os elementos. Senhor, nós consagramos elementos dessa Santa Ceia. E no partir, Senhor Deus, do pão, do vinho, nós queremos nos tornar um só corpo, numa só fé, um só pastor, numa só aliança. Abençoe, Senhor Deus, cada membro, aqueles que estão viajando, aqueles que não puderam estar aqui, outros estão trabalhando. Senhor, abençoa-os também, que eles possam estar ligados, sintonizados, Senhor Deus, nessa mesma frequência de fé. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podeis servir, irmãos, em nome de Jesus, o pão e o vinho, enquanto cantamos, e daqui a pouco nós vamos ceiar. Aleluia.
Aleluia. Todos receberam os elementos, irmãos. Alguém deixou de receber? Nós vamos orar a Deus pelo pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pastora Daís estará orando pelo pão. Querido Deus, amado Pai, ó Deus, nessa noite gloriosa, noite, ó Deus, em que nós relembramos da Tua morte, do Teu sacrifício, das dores, ó Deus, das chagas que Tu, ó Deus, tiveste, Senhor, tomando o nosso lugar, ó Deus, levando todo o fardo, levando, ó Deus, todo o nosso pecado sobre o Seu corpo. Ó Deus, nesta noite, nós somos agradecidos e tomamos parte, ó Deus, do Teu corpo, ó Deus, mesmo que simbolicamente, ó Deus, mas nós declaramos que nós, ó Deus, somos, ó Deus, Teus filhos, e nós reconhecemos o Teu sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Lachandarabachuriandalaias. Você quiser trocar o cálice com seu irmão antes de orar, você trocando com um já está trocando com todos. É simbólico. Significa que nós temos comunhão uns com os outros pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar pelo vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Aleluia. semelhantemente, Deus, conforme agradecemos pelo pão que simboliza o Teu É corpo, verdade, agora, Senhor. o vinho que simboliza o Teu sangue, sangue da nova aliança, Aleluia. sangue que nos lava, que nos cura, sangue que nos Oh, resgatou, glória. sangue de vida nova, de esperança, de nova perspectiva. É verdade. Nós Te louvamos por isso, Deus, por essa nova aliança, essa nova oportunidade, essa nova ligação contigo, Pai. Nós Te louvamos de corações gratos, rememorando o momento mais importante da vida daquele Aleluia. que teve encontro contigo, o momento em que Teu amor se renovou na nossa vida, Deus, na forma de salvação. Nós Te louvamos por isso e Te agradecemos por este momento, no nome de Jesus. Amém. Que a vitória é nossa, a vitória da igreja, a vitória da nossa família. Podeis beber, irmãos, o vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és santo. Nós vamos orar por um jovem que foi batizado nessa casa e ele estará em missão militar, está servindo ao Senhor em outro estado. Vem cá, João. Um jovem bonito, abençoado. E vamos pedir ao Senhor que guarde aonde ele estiver servindo. João, um jovem muito especial de Deus. Tem um chamado lindo. Sua avó é intercessora dele. Foi gerado na fé, né, irmã? Foi gerado na fé. Uma bênção. Levante a sua mão para a vida do João. Senhor, eis aqui o teu filho, o teu servo. Está agora nessa missão que define o futuro dele, o destino dele. Pedimos ao Senhor que guarde, que ele possa estar debaixo do princípio da Tua palavra. Não, Senhor Deus, ir para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas permanecer firme, olhando para frente. Livra, Senhor Deus, de setas. Livra, Senhor Deus, de más companhias, para que possa manter esse caráter de Cristo. Tu
és uma bênção, João. E serás uma bênção onde você for plantado. Testemunhe Jesus. Você é de Jesus. Você é um jovem que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A sua mente é do Senhor. Nós, como igreja, te abençoamos para que tu sejas uma bênção aonde pisar, naquele novo lugar, naquele destino que o Senhor está te dando por esse tempo, para a honra e glória do nome dele. Amém. Enviando esse missionário, né? Vai como missionário, tá? Deus abençoe, irmãos. Nós não podemos deixar de louvar ao Senhor, mas antes vamos dar as palavras proféticas, porque por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, Quem será? posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus. Aleluia! Glória a Deus! Lembrando mais uma vez, irmãos, domingo às 8h30, nós temos a Assembleia Anual Local. Todos os membros têm que estar presentes. Todo ano eu falo a mesma coisa. É a forma de governo da nossa igreja. É um governo representativo. Então, você deve estar aqui, ouvir relatórios, celebrar a Deus, estar acompanhando o que aconteceu durante esse ano Eclesiastes 2025, né? Que ainda estamos começa a partir da Assembleia o ano Eclesiastes 2026. Levante a sua mão. Pastora Tânia, dê a bênção sobre as nossas vidas. Tenhamos todos uma semana próspera, feliz, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Amém. Faça assim com a sua mão. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai. É verdade. E que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós. Aleluia. Com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz... Amém. Amém. Deus abençoe. Cumprimente mais de um irmão. Vai na paz. Shalom, Adonai.